Começa agora, Caranguejo Atômico. Iniciando reprodução. E aí, Chuchu! Tá feliz, Guilherme? Que saudade desse chuchu! Também tô feliz, hein? E olha que chuchu não é um dos meus vegetais favoritos. Não mas... é, só do caranguejo, né? Só quando é do caranguejo. Que alegria, velho. É bom demais estar de volta, viu? Sim. Muito bom. Vocês não sabem a felicidade que é estar de volta. Em alguma novela foi dito isso. Em algum momento, das telenovelas da Globo aí, foi dito isso em algum momento, em alguma novela, não sei exatamente qual, mas foi uma frase icônica aí que eu estou adotando aqui para o início do nosso podcast. O episódio 136 do Caranguejo, a gente retornou, né, recentemente aí, a todo vapor, com vários episódios. A gente já falou sobre Doom, Sim. já falou sobre o filme novo do Homem-Aranha, já falou sobre Final Fantasy, recentemente agora Vale também. a Patola fazendo sua participação aí, se consolidando como um quadro fixo aqui no programa. E a galera tava com saudade da sua voz, viu, aqui? Vozinha aveludada dessa, cremosinha dessa. Que delícia, hein? Ai, que delícia! Mas estamos aí, né? Vamos voltar com as nossas atividades. Eu já tinha feito um stories, né, sobre isso, dizendo que nesse início agora a gente tava tentando fazer uma produção maior, né, do Caranguejo. Então, nem sempre a gente tava conseguindo se reunir para gravar. Mas eu não tava desocupado não, tá? Tava trabalhando aí, tô trabalhando na verdade ainda num audiodrama original aí do Caranguejo Atômico. A gente vai fazer uma parceria com o pessoal do Contos e Outras Histórias e vai ficar bem legal aqui. Tanto eu quanto o Guilherme, a gente tá trabalhando nisso. O Guilherme tá destruindo na edição aí pra esse primeiro audiodrama da gente ficar massa. Então, já ele sai, né? Sai o primeiro episódio. Sim. Vão ser 4 episódios e aí o primeiro episódio vai sair logo mais aí pra vocês. Vocês vão ver novidades aí no Instagram. Que né? é qual? Eu posso falar? Claro, gente. @Caranguejo Atômico Podcast no Instagram. Então você pode seguir a gente lá, ver quando sair esses episódios, vai ver quando sair o audiodrama também. E de vez em quando a gente aparece lá também pra dar um pitaco numa coisinha que a gente viu, uma coisinha que a gente jogou. Então acho que é o veículo social aí que a gente mais usa. É verdade. Fora os programas. Então sigam lá, @Caranguejo Atômico Podcast. Exatamente. E se o pessoal quiser ouvir esse podcast aqui e o audiodrama quando a gente lançar, e os outros podcasts que a gente vê, porque a gente tem muito, hein? A gente tá no episódio 136, ou seja, tem muita coisa o Caranguejo Atômico. Velho, 136 dos numerados, porque os episódios spin-offs que a gente fazia, especiais. Sabe quanto tem? Eu contando com o anterior a esse, contando no 135. A gente tá com 180 programas lançados, velho. Caraca! É bastante coisa, foda, é bastante hein? coisa. É foda, a gente tem um bom percurso, um bom caminho aí, né, velho, como produtor de conteúdo. Velho, 2019, pô. Pois 2019. Faz tempo. E pra ouvir a gente, pra ouvir todos esses podcasts, vocês podem acessar aí o agregador de podcast que for da sua preferência. Pode ser Spotify, o Deezer, a gente tá em todos. Apple Podcast. Apple Podcast. A gente tá no YouTube também. Também, os programas estão na íntegra lá. Eu, particularmente, escuto muita coisa no YouTube. Boto programas de áudio, né? Sim. Então, mesmo que não tenha o vídeo mexendo lá e tal, eu tô sempre antenado, escutando assim, lavando uma louça, dirigindo pro trabalho. Então, quem não gostar dos agregadores de áudio, tem lá o YouTube com todos os programas para vocês escutarem. Isso, e repassa pros coleguinhas, tá? O nosso trabalho, porque a gente faz com muito carinho, muito amor aqui, certo? Dá uma trabalheira danada, né? Pra gente organizar as pautas e editar. Então, vocês divulguem aí, repassem, vocês gostam do Caranguejo, ajudem a gente aqui, colabore, tá certo? Repassando. Afinal de contas, somos agora 2 CLTs casados. Isso. Casados. Quem teve esse salto temporal aí, vai ver que mudou algumas coisas aqui no meu dedo anelar esquerdo, né? Então... agora ele veio pro time, botou o colete aí do time dos casados Pois pelada, né? Tá jogando agora no mesmo time que eu. E nem de futebol eu gosto, tá vendo? Porra, tu tem uma esposa, caralho! Mas é isso, a gente hoje tá aqui pra falar sobre o quê, Guilherme? Sobre coisas, apesar do início ser alto astral, sobre coisas do mal.
Tipo, a hora? A hora da hora de falar sobre a hora do mal. É hora de falar da hora do mal da... É isso aí. É isso aí. Foi o seguinte, eu tinha assistido esse filme, tinha visto, né, que tinha uma repercussão muito grande. Sim. Tinham comentado sobre esse filme e eu decidi assistir. E aí, velho, eu vou dar minha opinião aqui mais detalhada, mas eu gostei demais. Eu recomendei pra Guilherme. Guilherme assistiu na hora. E aí a gente disse, não, vamos falar sobre esse filme. A gente precisa fazer um podcast específico aí sobre a Hora do Mal. A gente pode até pincelar coisas aqui de filmes de terror. Sim. Talvez a gente faça até um podcast sobre isso depois. Mais abertamente sobre outros filmes de mais terror. Abertamente, seja mais amplo. De repente um ranking, né? Que tal? Um ranking talvez seja bacana fazer. É verdade. Né? Mas hoje estamos para falar especificamente sobre a Hora do Mal, beleza? Então, vamos embora que o programa hoje vai ser muito bom. Caranguejo Atômico. Então, pessoal, só para situar vocês um pouquinho, eu tenho um pequeno resumo sobre esse filme, né, uma sinopsezinha, que é o seguinte: quando todas as crianças de uma mesma sala de aula, exceto uma, desaparecem misteriosamente na mesma noite e horário, a comunidade fica se perguntando o que foi que aconteceu. E a professora, né, dessa turma passa a ser a principal suspeita. Então, para limpar a barra dela, ela começa a investigar sobre esse desaparecimento, tentar buscar respostas. E é aí que a trama desse filme se desenrola, né? A Hora do Mal é um filme, eu considero ele um filme de suspense que... com elementos de com terror. Fortes elementos de terror, né? Sim. Ele abraça o terror. Mas antes da gente falar, debulhar mesmo sobre o filme, mergulhar aí nele, eu queria saber de tu, antes da gente ter aquela conversa e tu assistir, como é que chegou esse filme pra tu? Porque tu já tinha alguma informação prévia dele, né? Cara, curiosamente esse filme chegou pra mim como uma cena de bastidores no Instagram. Apareceu uma cena, e aí a gente ainda não tá na sessão de spoilers aqui, então fiquem tranquilos, mas apareceu uma cena que tem protagonista, uma das protagonistas, na verdade, né, do filme, que é a personagem da Julia Garner. Ela tá correndo, fugindo de numa circunstância ali numa loja de posto ali, né? Qual é o nome? Uma conveniência, né? Conveniência, Ela tá correndo e eu vi uma cena de bastidores do cara fazendo como se fosse uma perseguição com a câmera, assim, atrás da personagem. E aí, cara, me chamou a atenção porque eu verdadeiramente gosto muito do trabalho da Julia Garner. Eu acho ela uma atriz bem boa. Conheci o trabalho dela em Ozark, que talvez seja o trabalho mais notável dela até então. Agora ela tá em quarteto, né? No Quarteto Fantástico Novo, então talvez... a surfista prateada. Né? Talvez as pessoas conheçam mais dela através do trabalho dela como uma surfista, né? Mas já me chamou a atenção por ela. E aí eu disse, pô, ela tá fazendo filme de terror? Como assim, né? Uma atriz boa fazendo filme de terror. Que se não for muito bom o filme de terror, às vezes pode ser um termômetro do que a carreira desse ator ou essa atriz não esteja tão boa assim. Mas me chamou a atenção particularmente a protagonista, a atriz, a Julia. A partir disso, eu deixei ele ali na gaveta da memória. Eu gosto muito de filme de terror, né? Pode ser trash, pode ser mais... subversivo mesmo, mas eu genuinamente gosto de filmes de terror e eu acho que eu assistiria inevitavelmente. Mas aí você chegou e falou que assistiu, tava curtindo muito, e aí eu disse, porra, essa é a oportunidade, né? Da gente essa se reunir, né, pra falar. Foda, velho. Foda. Eu tive uma impressão dele assim quando eu assisti o trailer pela primeira vez. Eu não me despertou tanta curiosidade. Eu meio que achei que seria um filme desses genéricos de terror. Que terror, tá, pessoal? Não é a minha diferente de Guilherme, eu não tenho uma grande preferência por filme de terror. Não é minha preferência, mas é um gênero que eu gosto. Eu acho sim. Eu já não curto tanto filme de terror, não é uma coisa que eu consumo muito. Depois eu fui vendo a repercussão, vi quem era que dirigia. Sim. O Zack Emery, né? Se eu não me engano, o Zack Emery. Eu fiquei sabendo que ele era o mesmo diretor do Noites Macabras, que era um filme que eu tinha assistido na época a gente ainda tava em pandemia, em isolamento. E aí surgiu esse Noite Macabra, eu assisti, gostei do filme, achei uma direção muito competente. Aí eu disse, não, é esse cara que tá dirigindo, é o segundo filme dele, assim, digamos assim, de uma certa repercussão com um grande estúdio. É aquele que tem quero assistir. não sei o que, Thatcher, a atriz.
Não, é o que tem o Bill Skarsgård. Skarsgård, né? Ah, tá. O nosso querido It, né? Na É, versão mais recente. E aí me chamou a atenção isso, por quê? Porque eu achei a direção dele muito competente e me parece que ele se envolve em filmes que tem esse clima de suspense. Não é um terror pelo terror, simplesmente, né? Tem um suspense ali, o filme inclusive dá uma confundida em você, porque e isso acontece agora em A Hora do Mal também, porque você acha que o filme vai caminhar por um lado, de repente ele muda a direção completamente. O Noites Macabras, ele é mais hardcore nisso até, do que o A Hora do Mal, que tem uma virada muito grande mais do meio pro fim mesmo. O Noite Macabra, mas o primeiro ato termina ali, ele já despiroca completamente. Mas assim, eu achei foda, eu disse não. Depois eu vi uma galera falando bem, eu disse, vou assistir esse filme. Sim. Tu conhecia o trabalho já do... Não, cara, eu acho que eu devo ter confundido realmente quando eu te perguntei da Thatcher, né? Que é uma atriz que tá mais ou menos em ascensão, porque eu acho que eu vi muito trailer com essa atriz de um filme dele, que é ela que faz, eu me esqueci o primeiro nome dela, ela até tá na série do Boba Fett, cara, curiosamente, assim. E o Huey do The Boys. O ator que faz Huey do The Boys. Que ela é meio que uma androide, né? Meio possessiva. Que é o amor condicional do cara. Alguma coisa assim. Foi a única obra dele que eu bati o olho e disse, é essa aqui que eu conheço, mas não assisti o filme, né? Não conheci o trabalho dele em outras coisas, não. Só pra falar, é Zack Kreger. Zack Kreger é o nome dele. E o Chris? Tem Craig e Chris aí. Kreger e Chris. Essa foi horrível. Foi bem. Mas eu tava com saudade das piadas ruins. Que delícia, que delícia. Eu não sou Greg, eu sou Chris e Greg. Um Zé Ninguém. Feito dito, eu gosto muito de vários gêneros do terror. Desde o slasher de personagem, né? Mais caricato, tipo Jason, Freddy Krueger, Michael Myers, né? Até filmes um pouco mais... que você pensa que se aquilo tá real ou não. E tá tipo... Vozes do Além. Cara, esse é um filme com Michael Keaton, que eu tive DVD dele. Na verdade, meu pai tinha e eu acho ele muito bom. Vozes do Além é muito bom, assim. Dentro da proposta de terror, né? E uma coisa que me chama a atenção é que sempre existiu essa característica, mas de uns filmes pra cá, mais B, sem ser filmes de grandes franquias, tem adotado essa característica que eu vou falar agora, que é... O filme não necessariamente é bom, mas ele consegue emplacar um símbolo. Com Jogos Mortais, o primeiro Jogos Mortais é muito bom, mas tem outros também que são mais questionáveis. Mas a figura do Jigsaw é uma figura da cultura pop agora. Você bate o olho e você sabe o que é. Mais recentemente teve um filme que também é bem ruim, que é aquele Brightburn, eu acho que é um grande... Se o Superman fosse uma criança problemática e do mal. Que o filme também é muito ruim, mas criou-se no imaginário das pessoas a figura lá do cara com uma máscara e tal. O Terry Fê, né? Eu acho que também é o exemplo mais recente, né? Um exemplo mais recente de um novo símbolo, né? Que se criou. Sim, do palhaço assassino, que já é um símbolo reciclado, mas que chamou a atenção das pessoas e tal. E A Hora do Mal, cara, eu acho que é aquilo que você falou. Tem muito elemento de suspense. Eu acho que supera os elementos de horror que são pingados durante a trama, mas eu vejo pelo menos um pouco dele a ausência dessa necessidade de criar um símbolo. Tem símbolos, total. por exemplo, o jeito que certos personagens começam a andar, essas crianças desaparecidas, elas andam com os braços retos e voltados pro chão. Eu vi muita gente tirando onda dizendo que é a corrida do Naruto. A corrida do Naruto, eu falei no cinema isso que eu tava vendo, falei pra o Ione. jeito que o Naruto corre assim, né, com os braços pra trás e tal. Mais pra frente tem uma personagem que a gente vai falar na sessão com spoilers aqui, que é um pouco mais caricata, dentro de algo que tava mais, entre aspas, pés no chão, que apesar de ser algo que destoa muito, eu ainda não consigo ver como uma tentativa de criação desse símbolo que chama a atenção das pessoas. Então, assim, me chamou muita atenção justamente isso. Ele não tem essa necessidade, entre aspas, mercadológica, de criar um mascote, digamos assim. Feito o Michael Myers, feito o Jigsaw, feito no caso do mais recente também, Invocação do Mal, Caralho! Velho! Eu acho que estamos no tema certo pra essa noite, né, Rodar? Porra, foi só tu falar aí de símbolos aí.
Eu acho que, Meu velho, Deus! essa queda de energia, gente, foi uma queda de energia sinistra, real aqui, seguida de explosão, entendeu? Eu acho que captou aí no áudio pra vocês. Galera, isso não, eu juro por tudo que não é inventado. Acabou de acontecer essa porra dessa queda de energia. Não, você velho. foi falar de invocação do mal aqui. Caralho, ele foi se invocou. Por isso que se invocou, a invocação se invocou. Nossa senhora. Então, Jesus do céu, meu Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Mas bom, a gente queria fazer um retorno aqui em dupla apoteótico, né? De arromba. Arrombou Explosivo. o gerador. Foi um retorno explosivo. Meu Deus, velho. Caramba, isso nunca aconteceu em gravação, eu acho. Não. Já Ainda- teve cachorro latindo, briga Já. de vizinho, tudo que você imaginar. Mas uma queda de energia feito essa, não tinha tido ainda Que não. loucura, velho. Ainda bem que salvou. Mas você tava falando dos símbolos. Certo. Cuidado com o que você vai falar, tá? Tá bom. Mega Sena, por favor, Mega Sena. And I just won $1 million. Mas sim, uma coisa que me chamou a atenção foi essa ausência de um grande símbolo. Eu acho que ele constrói alguns simbolismos, mas não tem essa necessidade mercadológica, né, de ter um grande símbolo. O próprio pôster do filme, ele é as crianças correndo. Então, se eu tiver que indicar algum filme que a pessoa poderia... aquele filme que acontece isso, seria o jeito de correr desses personagens que são reproduzidos em outros também. E outra coisa, antes da gente começar a sessão de spoiler, é que esse filme tem uma característica que me agrada muito em certas produções quando é bem feito. A história e a narrativa fragmentada. A gente vai acompanhar vários personagens e pontos de vista diferentes que se cruzam e contam aquela história inteira, né? Tem algumas obras que fazem isso. Mais recentemente, uma animação excelente da Pixar, que é a única série da Pixar até hoje, né? Que é o Ganhar ou Perder. É o ganhar ou perder. Ganhar ou perder, ou perder ou ganhar, não lembro agora qual é a ordem. Mas ele também tem essa coisa de cada episódio ser um personagem e no final de todas as crônicas de cada personagem, a gente tem uma história inteira, né? O odiado Resident Evil 6 também é assim, porque ele fragmenta a narrativa entre alguns personagens. Quando você termina de jogar todas as campanhas, você tem também o entendimento da história inteira. Então, o que chamou real atenção também, pra mim, foi como essa história é contada, né? É um suspense, é um terror, mas dos que eu assisti, pelo menos nos últimos anos, ele é o que mais prende você pra tentar entender o que tá acontecendo nessa história, né? Sim. Eu achei interessante essa coisa que tu falou do simbolismo. Aham. E aí eu ia até te perguntar isso, se tu tem rápido assim na memória algum filme que tenha, naturalmente que seja um filme de terror e tal, que ele tenha esse estilo narrativo, da perspectiva. Eu não consegui encontrar nenhum Não, na de minha cabeça também não. Eu sei que tem, enfim, ter. vários outros filmes, não de terror, mas eu já Aham. vi vários outros filmes. Mas esse é justamente, eu acho que um grande trunfo, né? E que traz, assim, uma lufada de ar, assim, para Sim. o gênero. Porque essa maneira de contar a história, se fosse um terror desses classicões, assim, que a gente já sabe quem é o assassino, então é muito mais sobre a história de como o assassino vai fazendo as coisas e Certo. costurando. Exatamente. Ele talvez não funcionasse essa coisa de perspectiva, porque a gente tem pouca coisa pra saber, né? Sim. O olhar da gente tá por trás do assassino e vendo o que é que ele tá fazendo. Ou da vítima, né? Apenas. Mas esse ponto de perspectiva, ele cria uma tensão extra, porque você vai pro cinema procurando algo que é de terror mesmo, então você imagina ali algo sobrenatural, né? Algo que não vai se explicar. E aí, num determinado momento desse suspense, você fica em dúvida se de fato o filme vai caminhar pro terror mesmo, sabe? Ou Né? pro sobrenatural. O terror sobrenatural, que é o É. que mais ou menos a gente tá acostumado. Eu gosto muito de falar mal, um ódio festivo, né, com aquele Long Legs, porque eu acho aquele filme Long Legs ruim, assim. Ele tem essa proposta de fazer, ele pode ser assim, digamos assim, você pode fazer um paralelo entre esses dois filmes. Enquanto o Long Legs ele tenta fazer esse clima de suspense, mas você rapidamente já sabe quem é o assassino, já sabe o que tá por trás, só vai explicar mesmo o meio, como é que ele tá fazendo as coisas. Esse não. Esse te prende até o final justamente porque ele explora com muito mais competência o suspense. Sim. Você fica sem saber o que tá acontecendo. E não é carne pro abate, né?
você se importa com aqueles personagens, Exato, uns exatamente. mais do que os outros. O filme, ele é dividido entre personagens, né? Então, como se fosse capítulos mesmo. Todos envolvidos Todos na mesma... envolvidos naquela trama daquela cidade, o desaparecimento das crianças e tal. Uns têm mais tempo de tela do que os outros, mas eles não são pura carne pra matar, né? Quando você tem um filme, por exemplo, um slasher, que tá muito longe da comparação com esse daqui, você sabe que, sei lá, se tem um elenco com 7 pessoas, 5 vão morrer, de garantido. E é a parte, entre aspas, entre aspas não, é a diversão de assistir um filme tipo esse, né? Sim. Da mesma forma que você, por exemplo, assiste um filme feito Atividade Paranormal, você sabe que a graça ali é os sustos, o jumpscare, a história que pode te prender em uns mais do que os outros, né? Eu também assisti todos, mas tem uns bem melhores que os outros, assim. Mas você sabe que a parada é aquela. Esse filme, velho, eu assisti o trailer antes de assistir, ele não te dá indicações do que é que vai rolar. Você sabe que é um mistério ali e tudo mais. Ele dá até entre aspas, um spoilerzinho de, entre aspas também, uma criatura ou outra que pode rolar ali. Mas você, pelo menos quando eu comecei a assistir, eu disse, ué, é assim que ele vai contar essa narrativa? Que massa, velho! E é uma coisa que eu senti, por exemplo, com o filme Mãe, que não é de terror, né? Não é fragmentado, pontos de vista, mas quem assiste o trailer de Mãe e vai ver o filme, é uma perspectiva completamente diferente do que aquele filme vai ser. Então é bom, cara, porque, inclusive eu tô sentindo isso nesse filme, o boca a boca das pessoas falarem, bicho, positivamente, vá assistir, porque não é aquilo que, não é um filme de terror qualquer, vá assistir. E eu acho que é o grande trunfo desse filme. Foi a sensação que eu tive, assim. Sim. E essa coisa da maneira como ele conta a história é uma forma de te prender até o fim. Porque quando você entra pra assistir uma atividade paranormal, né, não vamos colocar os slash, porque os slash realmente é aquela coisa é aquela coisa mesmo pra... É mais a forma como o assassino vai matar a vítima, se a vítima vai correr ou não vai. Tipo... É o embate do vilão contra o mocinho, Exato, enfim, é uma coisa muito mais... É uma narrativa muito mais... bem delimitada, você já vê desde o princípio. Mas os filmes de sobrenatural ainda tem algum mistério, tipo uma atividade paranormal e tal. É o Invocação do Mal que eu ia citar antes da gente ser... O Invocação do Mal, a Bruxa aqui, de Blair, né? Ainda tem um característica de mistério que você vai tentar descobrir ali no final, um elemento de... Então tem um elemento de suspense ali. Sim. Só que você já entra no cinema, quando você tá lá assistindo, você já sabe que, beleza, isso aqui é um filme sobrenatural, vai acontecer alguma coisa sobrenatural. Esse filme, ele te faz duvidar. Sim, apesar do acontecimento ser algo fora do comum, você fica até, sei lá, metade do segundo ato ali pensando, meu irmão... Não, quando ele revela de fato o que é, que você diz assim, tá, eu entendi. É o terror chegou. E aí eu acho que é a pior coisa do filme. Talvez seja. Não é que seja ruim. Aí quando você entende, eu acho que a gente... pode rumar agora pra sessão de spoilers, né? Vamos embora pra sessão de spoilers, porque eu acho que eu acho que chegou a hora mesmo. Chegou o momento. Tem que falar. Então, se você não assistiu ainda... Se você não assistiu, corre pra ver e dá uma pausa aí na gente. Corre lá pra ver, beleza? Depois volta aqui pra escutar as nossas considerações com spoiler, beleza? Então, fiquem avisados aí, hein? Começou a sessão com spoiler. Simbora. Aí é que eu acho que o filme começa a você ter a percepção total dele. Por quê? Você, se fizer a sequência trailer, filme, você tem uma ideia que vai ser um filme de terror. Você começa a assistir ele, você vê que a forma dele tá sendo diferente de outros. E aí quando aparece a vilã do filme, que é a bruxa, de fato, sim, é um filme de bruxa. Não é sobre a bruxa, né, especificamente, mas o grande vilão é uma bruxa, né? Você percebe que o filme, na real, também é uma releitura de Conto de Fadas, cara. Mas no Conto de Fadas, no sentido da bruxa má. O filme tem uma bruxa má, tá ligado? Então, assim, você vê que não é o objetivo dele ser um filme de fábula, digamos assim. Mas, desde que ela aparece, e aí é aquele personagem que eu digo que ele destoa, que ela aparece com roupas muito marcantes, que ela até aparece em alguns sustos, assim, aqui e ali, que eu também achei meio deslocado do teor do filme, e depois pensando mais nele, tipo, não tinha por que ela tá assustando aquelas pessoas daquela forma ali. É que eu vejo que o filme, ele tem aqueles elementos de estranheza,
Mas é uma releitura da Bruxa Má. E aí é onde eu acho que o filme pecou. Não é algo que vai destruir o filme. O filme pra mim ainda é muito bom. É acima da média dos filmes de suspense e terror. Pelo menos dos últimos, 10 anos. Mas é onde eu acho que ele peca. Porque em alguns momentos fica farofa, fica pastelão, fica cômico, inclusive. A cena final é extremamente cômica, comparado com o resto do filme. Então, assim, ali eu vi que o filme foi pra uma releitura de conto de fábula de Bruxa Má, tá ligado? Pra mim, assim, foi o que me arrebatou final, assim, foi o arremate final, porque... o arrebatamento final. Porque é o seguinte, ele vai construindo uma narrativa em cima das perspectivas. Então a gente tem a perspectiva da professora, da Julia Garner. Da Julia Garner, a gente tem a perspectiva do Josh Brolin, que é um pai de um dos alunos, e é um pai que tá obcecado ali em tentar descobrir, é bem invasivo e tudo mais. É até turrão. Inclusive ele é o cara que dá uma camada pra história. Quer dizer, o filme, se você for parar pra pensar, o filme tem muita camada interessante. Assim, ele joga muita coisa pra te confundir. Por exemplo, a professora, ela é uma professora muito dedicada aos alunos, ela gosta muito, mas ela é uma mulher muito só, ela bebe. Tem problemas com bebida. Teve tá ali numa relação. Tá numa relação, né, com um cara que é casado. Então, assim, você dá margem pra você pensar que de repente ela tá pirando. Sim. Que pode ser uma piração da cabeça dela, tudo aquilo. Porque o único aluno que vai pra sala, ela começa a tentar se aproximar desse aluno, né? E ela já é uma pessoa que já teve casos, sim, isso que eu ia né? dizer. Foi afastada no passado por conta dessa proximidade com os alunos. Então, ela começa a perseguir esse aluno para tentar descobrir a verdade. Ela começa a desconfiar que esse aluno, de repente, o lar dele lá, que é bem esquisito, que tem uns tapumes, uns jornais na parede, então é um lugar bem estranho. Ela começa a desconfiar que ali pode estar as respostas, né, que ela tá procurando. E aí dá margem pra gente pensar, porra, essa mulher ela bebe muito, ela tá fora de si, ela tá com um cara que ela apanha da mulher do cara. Então, assim, né, a gente dá uma margem pra gente pensar, pô, essa mulher tá pirando. Tem alguma coisa errada ali. Essa mulher já teve questões, assim, de conduta inadequada com outros alunos, então pode ser uma piração. Ao mesmo tempo que a gente tem uma outra camada de drama com a entrada de Josh Brolin, porque Josh Brolin é o cara que ele tá obcecado pelo desaparecimento do filho e ele tá culpando a professora, porque ele não encontra a resposta, então ele começa a culpar, né? E eu acho que o grande salto de você perceber qual é a desse filme é justamente com a mudança pro capítulo dele. Por quê? Porque tem uma cena, quando eu ainda tava na parte de focar na professora, que ela tá numa reunião de pais, e aí tem um pai que levanta de costas, assim, a cena filma ele de costas, reclamando que ela pode ser uma culpada. Que é o Josh Brolin. Que a gente até então não sabe. Quando tem a troca pro capítulo dele, que a gente vê que aquele pai reclamando era ele, aí eu falo, caramba, essa ferramenta de narrativa, de fragmentar por personagens. Que do caralho, tá ligado? Não, e dá essa camada adicional de que, porra, aqui também pode ser um filme de uma tragédia social. Um sim. suspense social, do ponto de vista de que estão procurando culpado, essa mulher não é culpada. Eu né? até fiquei na dúvida se isso podia ser um filme baseado em fatos reais, porque o filme inicia com a narração de uma criança, né? Como se fosse uma coisa documentada, assim. Ah, na cidade tal, dia tal, aconteceu tal coisa, crianças sumiram, blá blá blá. Eu disse, caramba, isso é documental? Que é interessante porque ele faz isso, mas ao mesmo tempo também, não sei se tu sentiu, que tem um tom de fábula, como tu tá falando. Exato. Como se ele estivesse contando uma história de fábula. Exato. Tá ligado? Então, assim, é muito interessante como ele constrói essa história. E aí, velho, o que é que eu digo assim? Eu gostei pra caralho porque quando chega a parte que... Tá, você cria uma expectativa de que esse filme pode caminhar, né, pra essa questão mais real, um drama social, ou ficar no suspense, tipo o filme lá, Os Suspeitos, né, que o cara tá procurando o culpado pelo desaparecimento do filho, né, o Wolverine lá. Mas não, o filme ele vai lá e simplesmente ele abraça o conteúdo de terror com a chegada da bruxa, né, que é a tia é uma tia bem idosa do único menino que ficou, né, que apareceu no dia, que não desapareceu no caso. Essa tia, ela é uma bruxa. Sim. E aí ela precisa meio que sugar, né? Se alimentar da vida dessas pessoas. Ela precisa prender essas pessoas numa magia pra poder... Exato. E o que é legal é porque, como esse filme, eu acho que dessa parte, da entrada dela pra frente,
Ela aparece, como eu falei, em sustos, assim, né? Que eu realmente não sei o porquê ela assustou aquelas Ela pessoas. parece o Long Legs. Tu assistiu o Long Legs? Não, mas Mesmo, eu tô ela ligado parece o qual é. Bozo. Parece o Bozo. É mais ou menos tudo da mesma família. Ela Long parece Legs, Bozo. se uma senhora idosa tivesse fazendo cosplay da Daphne do Scooby-Doo, tá ligado? É, Ruiva, cabelo, roupa roxa, assim. Uma cara muito branca, né? Muito Como se branca, muito exagerado, tudo é muito exagerado. O filme tem um tom meio cinza, assim, porque é um filme de suspense e terror, e ela destoa de tudo, velho. Eu pensei, quando ela apareceu, eu associei ela também à mulher da Casa Mal Assombrada, né? Aham. Mal Assombrada, aquela do que teve a história aqui do podcast aqui no Brasil, que era uma mulher que vivia numa casa em São Paulo e tal. Não sei se tu viu esse... Não, vi não. Depois assiste, é um podcast Chico Felice. Aham. Ele conta a história de uma mulher, enfim, uma história real e tal, mas era uma mulher meio folclórica lá de um bairro nobre de São Paulo, que ela fica na casa e ela aparece com uma espumada na cara, Oxi. assim. Ela aparecia toda hora na sacada, mas ela nunca saía dessa casa. Aham. Ninguém nunca via essa mulher saindo em canto nenhum. E aí ele vai investigar meio que por curiosidade desse folclore e descobre que essa mulher, na verdade, ela estava fugida no Brasil porque ela tinha... nos Estados Unidos ela manteve uma pessoa em cárcere privado. Caralho. Que era uma empregada doméstica que ela levou pra lá e depois ela não deixou mais essa mulher sair, prendeu a mulher. Era escravidão, né? Porra. Transformou essa mulher numa escrava, batia nela e tinha uma pessoa horrível. Aham. E aí ela, quando o FBI lá descobriu e foi tentar prender, ela fugiu pro Brasil. Ela conseguiu uma manobra, fugiu pro Brasil, o marido dela se lascou lá e ela conseguiu ficar aqui. E aí tem toda essa... Mas ela é uma figura O segundo muito... Caranguejo Atômico está virando podcast de True Crimes. Mas ela é uma pessoa parecida. Essa Aham. mulher é tipo como se fosse um mashup aí entre o Bozo e essa mulher E da a casa Daphne, do que Casa também. Vaso. E a Daphne. Mas, cara, é interessante porque quando ele abraça... Beleza, estamos contando a história, não necessariamente contando a história, mas estamos adotando uma bruxa má. Ela não explica o plano em momento nenhum. São tantos arquetipos de coisas que a gente já viu ao longo de toda a história, do terror, das fábulas, que a gente sabe exatamente o que está acontecendo sem ela verbalizar. Ela fala, pô, seus pais não foram suficientes, então tragam as crianças. Então a gente assume que ela tava puxando a energia daquelas pessoas. Inclusive, a cena mais agoniante desse filme é a cena do garfo, velho. Caramba, ele se furando com os garfos é a coisa fora. mais tenebrosa que eu vi nesse filme. Mas assim. a do descascador é fodinha. Do também. descascador é slasher, assim, né? Eu acho que eu não... Mas ele embaça, né? Ele embaça... ele tem a... E claramente aquilo ali ou é um 3D ou uma maquiagem. Então você fez, beleza. Mas a do garfo... a do garfo O do é garfo é seco, meu irmão. Tac, 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 tac. Ai, caralho, que Até agonia. nisso é competente, né? De causar Sim. o desconforto. Né? Desconforto. Tá repreendido, Satanás! Você vê, ela precisa absorver energia de alguma forma. Não importa como. A gente sabe que tá rolando uma coisa meio mágica, meio mística, mas não importa como. Feitiçaria, Uma né? feitiçaria, exato. Uma feitiçaria. magia, assim, de É. controle dos outros. Ela não precisa explicar. Ela não precisa explicar que ela foi lá, cortou o cabelo da protagonista, amarrou, o cara vai perseguir. Tá muito no nosso DNA já entender que essas coisas acontecem. Se fosse um outro filme mais barato, o cara ia aparecer do nada, que conhecia isso e ia explicar tintim por tintim o que estaria acontecendo ali. Tipo, Invocação do Mal, às vezes peca por isso. Os protagonistas são entendidos de forças ocultas e tal. Ele explica muito mastigadinho, às vezes, o que tá acontecendo em tela quando... Porra, é um filme Não, de... o que a gente roteiro já viu. explica com a imagem, velho. Exato. A imagem já é o suficiente pra gente entender exatamente, né? Então, assim, apesar dele vir em um filme de suspense muito competente e virar uma paródia paródia não, uma releitura de Fábula de Bruxa do Mal, ele não mastiga e cospe isso na nossa cara. Ele deixa ali, ó, estamos contando a história de uma bruxa má. E isso aqui é o desenrolar. E eu acho que tem cenas que são mais pastelão, assim, por exemplo, a cena do Josh Brolin jogando o ator lá que interpreta o cara viciado e tudo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Caramba, você fica, caramba, isso aqui eu tô rindo, velho. Então, assim, até, não sei se foi uma homenagem, não sei se é intencional. Homenagem a Steve Seagal, né? Ele, nos filmes dele ele fazia isso com os caras, né? Joga de um lado, joga pro outro. Mas, cara, pra mim é uma homenagem muito forte e também... Não sei se é homenagem a palavra certa, mas é um pincelar do besterol, do terror besterol. São referências aos filmes do Sam Raimi, velho. Sam Raimi tem muito isso, né? Que é Sim. aquela coisa meio Sam Raimi escatológica. Ele é o diretor de Evil Dead, né? Sim. Que aqui eu me esqueci como é que... Tem aquele Que também... fala.
Como é Prenda-me Não, que é a bruxa que ela joga uma maldição na menina, começa a perseguir a menina. Não lembro. É um dos últimos filmes dele no segmento de terror. E é muito assim, é um terror escatológico, né? Mas sabe qual é o filme de terror? Meio pastelão, meio engraçado, não se leva a sério também, né? Tem as imagens acabam sendo muito, muito bizarras, né? Sim. Divertida, vai pro campo do bizarro. Mas eu acho que o filme mais de terror dele, de todos os tempos, é Homem-Aranha 3, né? Foi só Raimi que fez, É o filme né? mais horrível dele, com certeza. Você tá certíssimo. Só aquela dancinha do Peter Parker lá, Nossa, pô, aquela é um dancinha grande foda. ícone, assim, mas... Né, 3 vilões, cara, não precisa de 3 vilões. Pois é, velho. E aí, bicho, eu vou dizer pra você, você tava falando de imagens que são marcantes, e aí eu vou te dizer que aquela cena final das crianças indo atrás, eu acho que é uma cena que, pra quem assistiu o filme naturalmente, é antológica, cara. Aquilo vai ficar... Eu achei aquela cena tão brilhante assim. Sério? Porque Brilhante? Eu achei, cara. Porque é uma... Primeiro que tem uma coisa que me agrada muito no filme, que os filmes... Vou ser polêmico aqui, tá? Alguns filmes estão perdendo isso. Que é você odiar o vilão, velho. Você querer que o vilão se foda, tá ligado? Isso é uma coisa que... Tudo bem, eu gosto também. Mas eu sinto falta... Eu acho que são ondas, né? Por muito tempo a gente teve vilões preto no branco. Depois veio a onda de entender, humanizar o vilão e tal. E eu acho que a gente tá numa época de voltar a querer assim, o mal, porque, né? assim, cara, é uma dramaturgia, tá ligado? Então eu você acho que é tem hora uma do narrativa mal. do... Tudum. Não, eu acho que faz parte da dramaturgia mesmo. Você Sim. tem a figura do vilão... Teatral, né? Exato. Coisa do teatro a mesmo. figura do vilão que você vai... despertar o sentimento mesmo de raiva, de ódio. Você quer que aquele cara ali se dê mal. E a figura do herói também. Eu acho que é um esquema narrativo válido. A gente ampliou com essa coisa das perspectivas e de que, não, também o vilão, ele tem o lado dele e tal. E é massa, é foda também. É válido. Mas, cara, eu tava sentindo falta desse personagem que você ama odiar. Uhum. É uma característica das telenovelas brasileiras, por exemplo, né? Que é aquela coisa meio exacerbada, assim. Você diz, tá, essa pessoa faz maldade porque faz maldade. Mas, caralho, dá uma raiva da porra daquela bruxa, cara. Com certeza, Que velho. aquela cena é catártica, velho. Assim, quando aquelas crianças, elas saem do porão e elas vão e é brutal também ao mesmo tempo, por causa do estranhamento, porque as crianças matam a velha na mão, assim. Nossa, Deve ter sido velho. foda fazer aquilo ali, tá ligado? Com Sim. aquelas crianças todas. E um mérito, assim, do filme real, velho. Lógico que tem um CGI aqui ou ali. Mas, cara, coisas práticas, né, velho? Muita coisa prática. Você vê que, por exemplo, quando os personagens estão possuídos, o personagem do ator que faz o Wong, inclusive, Marvel total esse elenco, né? Surfista Prateada, Thanos, Wong e Disney, na verdade, porque tem o Han Solo de bigode agora. Tem uma nossa Disney. Eu não tenho família, sou sozinho. Han Solo. E aí, você tem a cena dos dois possuídos. Deve ter um caprichozinho aqui e ali em CGI, mas pelo menos não pesquisei pra falar isso. Mas eu acho que foi make-up ali, foi maquiagem, tá ligado? Eu acho que aqueles olhos saltando foi prótese. Sim, Uma sim, coisa é uma coisa meio Golimar, né? meio. meio Vingador do Futuro, aqueles olhando assim. É mesmo. E aí, eu acho que se eu puder apontar outro elemento que vai ficar na memória das pessoas é também o Wong correndo com os olhão assim, né? Sim. E eu acho muito foda também, eu achei muito bacana essa coisa de que ele não dá pro sobrenatural, né? Óbvio, você tem uma feitiçaria, uma magia, uma coisa que tá, né, para além da explicação, não é científico, mas é assim, é uma bruxa, é uma mulher, né? E ela é um personagem que não deixa de ser também uma novidade, assim, de uma certa forma pra um filme de terror, né? A gente teve algumas bruxas icônicas no cinema, claro, né? A gente tem... Mas são filmes meio infantis, que puxam mais pro lado quase da comédia, com a Convenção das Bruxas. Sim. Tem aquela também... Como é aquele filme que são 3 bruxas... Abracadabra. Abracadabra, Ocus né? Pocus, né? Que tem até Ocus a Sarah Pocus. Jessica Parker. A galera não sabe que a mais jovem é a Sarah Jessica Parker. É verdade. Eu assisti recentemente porque minha esposa, ela adora o 1 e saiu uns 2 anos, 3 anos atrás o 2, né? O 2. Que é bacana.
bacana, velho. Pétala gosta muito também. É divertido, assim. Não é muito espetacular. massa. Mas assim, essa abordagem assim de um filme mais... É um filme de 18 anos, né? Sim. Então, essa abordagem mais pesada de você ter uma bruxa e não uma explicação sobre um espírito. Eu acho que uma mídia que adapta mais grotescamente bruxas são os jogos. The Witcher tem bruxas lá, né? As The moiras, Witcher, não sei o quê. sim, total. Mais recentemente, God of War, Ragnarok adapta. Então, eu acho que esse lado mais visceral, né? Das bruxas é mais bem adaptado. Uma coisa mais nos jogos. violenta uma mesmo, coisa mais né? macabra. Macabra, é. sim, total. E aí eu achei isso também bem interessante, assim, velho. Essa coisa da personagem é uma pessoa. É uma pessoa normal e tal, mas é uma bruxa, Sim. lida com feitiçaria e tal. Agora sim, eu acho que quem deve ter se sentido muito mal com esse filme todo você já tá querendo começar a rir, né? Eu conheço não dá a mais figura. não dá mais aqui, porra, pra eu fazer piada, porque o cara já mapeou já. Vai, vou fechar o olho aqui. Mas é o seu Miyagi, né? O seu Miyagi deve ter ficado muito chateado, porque ela acaba com a planta do Karate Kid lá pra fazer pra fazer a magia dela, né? Ela vai tirando galho por galho. Galho por galho, velho, Né? no bonsai do... É um bonsai ali, porra. E é uma coisa que, assim, é legal também, a gente conversando com um rapaz que trabalha com a gente, eu conversando, na verdade, coisas sutis, por exemplo, quando ela tá lá fudida, vomitando no balde, que, os seus pais não foram suficientes e tal, ela tá com 2 fiapos de cabelo, assim, tipo, tá fudida, né? Só que quando ela tá na cena final, ela já tá com mais cabelo. Pelo menos eu percebi dessa forma, não sei se... É porque ela vai como se ela fosse recobrando, né, a juventude. Recobrando, velho. Ela chega bem, quando ela chega na casa, primeira visão que o menino tem, porque a perspectiva derradeira é a da criança, né? Sim. Quando a gente tem essa perspectiva dele, que é aquela que de fato vai te revelar o que é que a história... Como é que a história se dá e o que é que tá acontecendo. É a última perspectiva, né? E bicho, você no final dessa história vê que ele é uma vítima, lógico, ele é a vítima da situação. Mas que as coisas aconteceram por conta dele. Eu sei que o filme te leva a pensar que, tipo, não, esse menino tem alguma coisa. Porque ele foi o único. Total. Daqui a pouco você pensa, porra, ele é a vítima, vai acontecer alguma coisa. E quando você vê que ele é o vetor pra isso acontecer, eu fiz... Caralho, velho, que do caralho ele tá indo por esse lado assim. Total. Porque ele te faz desconfiar, depois não desconfiar, depois afirmar a desconfiança do começo do filme. E ele é muito competente nisso, velho. Eu realmente acho, as partes que eu não gostei tanto foram justamente a cena final mesmo, que eu acho que vai ficar nos anais aí do terror como uma coisa mais bizarra mesmo, né? Das crianças correndo. É muito simbólico aquilo. Mas ao mesmo tempo eu achei muito destoante. Eu acho que se eles soubessem calibrar um pouco mais entre um extremo e o outro, talvez eu gostasse mais. Pra mim a beleza tá justamente aí. Pois é. Essa quando sai assim, te choca. Mas eu vou perguntar pra tu, as cenas que ela tá meio que no sonho da professora ali, quando ela leva um susto, ela tá acenando pro viciado ali quando ele tá na barraca. Tu achou aquelas cenas um pouco jogadas assim, tipo, precisamos de jump scares? Sim, total, isso aí Porque você vê a influência da bruxa narrativamente assim, em quem Eles ela... não conheciam ela, né? Não sabiam Pois quem é. ela era. Ela não tinha que estar aparecendo antes. Exato. Você vê a influência dela em quem ela aplica a feitiçaria lá. Mas aquelas pessoas ali, elas estão envolvidas na trama, lógico, são afetadas pelos acontecimentos. Mas por que elas estão sonhando com a bruxa? Posso ter entendido alguma coisa errada ou não entendido alguma coisa. Mas eu pensei que foi... Na hora eu pensei, caramba, isso aqui tá aqui porque é um filme de terror, ainda precisa de jumpscare. E aí é o jumpscare que a gente dá, já que a gente não tem uma criatura. A gente tem os possuídos, falaremos assim. Mas eles são quase zumbis, né? Poderia fazer sentido se o filme explicasse que ela tem algum elemento meio que... Como aquelas pessoas eram pessoas centrais, né? Tanto a professora quanto o Josh Brolin, que os dois sonham, né, com ela. Sim. Os dois têm uma visão dela assustadora. O cara que faz o viciado também. Mas Eu o me esqueci o viciado nome faz dele. sentido, Por porque conta da- o viciado foi na casa antes, ele rouba a casa e ele sai da casa. Eu acho que a cena que aparece Aí é ele- antes.
Não. É, É depois- quando ele tenta se esconder do policial pela segunda vez. Verdade. Que aí ela ele tá dá lá. a seringada. Faz sentido, É verdade. porque talvez ela tivesse perseguindo Ficou ele. influenciado pelo... Entendi, Não, é e verdade. talvez ela tivesse ido atrás dele, de repente, Sim. pra fazer alguma manobra, porque ele viu as crianças. É verdade. Então ele podia botar o plano todo a perder, né? As crianças estão trancadas no porão lá da bruxa. Mas antes realmente não faz sentido, só se eles explicassem ali que, de repente, por aquelas pessoas, tanto a professora quanto o pai, serem pessoas centrais e que estão buscando a verdade, ela tivesse ali, de repente, colocado ali algum tipo de influência sobre ele. Mas assim, não, a bruxa ela não tem uma aptidão sobrenatural, ela não é uma entidade, ela não é uma Tanto alma, que a ela não é um forma- espírito, um vampiro. A forma que ela não é- morre é uma forma muito prática e sutil de derrotar a vilã. É usar o feitiço contra o feiticeiro. Exatamente. Ela faz uma feitiçaria ali, utilizando pedaços da... alguma coisa que a pessoa tem, né? Tipo... Por sinal, o primeiro senso de real estranheza desse filme, que aí eu achei animal, velho. É quando a mãe da família, que o filho foi o único que não desapareceu, a família Lily, né? Eu acho que ela... Aham. Que a personagem da Julia Garner, que é uma atriz muito boa, eu gosto real dela, velho. Ela é muito boa, porra. Ela tem uma vibe meio Elizabeth Moss, a protagonista de The Handmaid's Tale. De ser atrizes muito boas, que fazem um drama muito bom e que fizeram filmes de terror, né? A Elizabeth Moss fez O Homem Invisível, eu acho, né? Ela fez É um ótimo paralelo das duas, né? porque são, inclusive, loiras, né? Com uma beleza, inclusive, não tão típica, né? Sim, é uma coisa mais... eu não vou dizer exótico, né? Porque Não, não quando ele fala que é beleza exótica, parece que tá chamando de feia a Não, pessoa. mas não, Não, mas elas têm fora do uma coisa padrão, diferente fora do padrão, Sim. Inclusive, as duas muito bonitas, assim, não que se importe, mas enfim. Uma boa noite pra você, né, bicha linda? Você é linda e maravilhosa. É aquela cena, a estranheza é aquela cena que a Julia Garner tá dormindo no carro, e aí vem a mãe com a tesoura na mão, e aí Aquela ela é veio foda. meio enfermeira de Silent Hill, assim, Aham. andando esquisita. Você, porra, é filme de possessão? Não, e aquilo Né? é muito bem filmado, como ele explora. Do longe, aí entra no carro, você não vê. Vou não vê ela entrando no carro, você só vê o barulho do carro, né? Que abriu a porta. Cara, aquilo ali, bicho, no cinema, aquilo ali dá uma sensação de angústia do caralho, assim. E vou te falar, a trilha sonora muito boa de construir isso. Muito boa. E em alguns momentos me lembrou, inclusive, Silent Hill 2, assim. Porque os toques melódicos no momento certo pra dar estranheza, né? Você não tem somente aquela trilha... Sim, que sim, parece uma monocórdia, coisa, né? Uma... feita pra te dar estranheza, que daqui a pouco vem um violino. Ih, você leva o susto. Não é. Tem até umas... Não é batida, porra. Como é que eu posso falar? Não sou músico, velho. Certos Variações de... como se fossem riffzinhos que tocam, que me lembram um pouco o Silent Hill. Uma música, inclusive, bonita. Mas no momento certo pra dar aquela estranheza, né? Sabe que a impressão que dá, assim, é quando você vê, por exemplo, um cara que faz trilha muito assim, é o Hans Zimmer, né? Sim. Que ele faz a trilha pras cenas, né? Não é uma trilha, assim, que ele pensa num grande tema pro filme. Então, assim, os filmes de terror têm essa característica de que eles têm uma trilha. Sim. Aí você bota a trilha lá, é uma trilha... Ah, vai ter um filme de terror, uma trilha de terror. Aí você bota lá um tipo de quase- música que remeta a isso. É quase um efeito sonoro e não É uma um trilha. exato. Né? Parece que o cara que tava construindo lá, ele tava assistindo a cena e ele vai de acordo Sim. com a cena. É uma coisa complementar. E uma outra coisa que é foda também são... O Zack Greger, ele usa a dinâmica das câmeras. Muito, cara, isso me lembrou muito. É uma variedade, né? Uma sim, qualidade, velho. E ao mesmo tempo é coisas muito fixas, assim. Me lembrou o Wes Anderson. Quando ele faz muito trabalho de câmera quando tá fixa. O que movimenta é o que a câmera tá fixa. Então, assim, ele bota a câmera num carro e a câmera fica parada ali, mas em movimento, né? Ele é especialista em fazer isso. Eu acho muito massa a fotografia dele. Sim, sim. E aqui a gente tem algo similar, assim, uma coisa meio fixa e a cena vai fluindo através daquele ponto fixo, né? Muita diagramação de câmera mesmo. Tem um nomezinho específico pra técnica, mas eu me esqueci. De enquadramento mesmo, da coisa central estar no centro da tela. E geralmente filmes de terror, você tem aquele plano holandês inclinado assim pra dar estranheza. Eu não lembro desse take. Provavelmente deve ter uma cena aqui ou ali. Tem um take, tem take também que ele
ele vai nas costas também Nas costas, do protagonista da pessoa ali, né? Aquele é um take mais de ação, né? De que você ação, vai nas costas e tal. Cara, é uma variedade absurda, assim, uma qualidade muito grande. É um diretor que a gente tem que ficar de olho, velho. cara. Sim, sim. Se esse rapaz tiver um futuro bom, teve aquele que fez Nosferatu, né? Me esqueci o nome dele, é um dos meus diretores favoritos. Que fez atuais, a bruxa, né? Que fez a bruxa, que não aparece bruxa, mas é a bruxa, né? É muito bom, inclusive. Ele fez... É bom citar as obras dele, que são poucas até então, né? A Bruxa, O Homem do Norte, Farol, Nosferatu... E eu acho que só. Tem um Homem do Norte também. Mas é legal você ver diretores que tem essa linha de terror, né? É o Robert Eggers. Ele mesmo, porra, ele é muito foda, velho. Nosferatu mesmo, a gente não teve a oportunidade de fazer episódio dele aqui. Podemos fazer em algum momento. Acho que quando a gente falar a gente pode fazer um sobre filmes de terror, a gente Sim, pode colocar o Nosferatu. É muito bom, velho, porque é um clássico com outros elementos ali, inclusive técnicos de se filmar, e que é muito massa, velho. E esse eu acho que é um filme muito... que surfa muito dessa onda de o jeito de filmar ser diferente. Eu acho muito bom, velho. Caranguejo Atômico. Então vamos pra patola? Vamos embora. Quantas patolas aí você acha que A Hora do Mal merece? Cara, é um filme que foi uma grata surpresa. E era uma das coisas que eu mais sentia falta aqui no Caranguejo, velho. A gente passou esse tempo parado assim. Nos permitia assistir coisas que a gente não assistia. A indicação um do outro, né? Então, assim, velho. Eu lhe indiquei um filme chamado Nonas, que é muito bom também. Vou assistir. Mas é massa, porque o Rudá indicou um negócio que realmente dá vontade de sentar aqui e gravar, velho. Eu tava morrendo de saudade de você, seu porra. Pelo menos aqui, né? Porque a gente nunca parou de se ver, a gente trabalha junto. E, cara, foi uma grata surpresa ver uma coisa do gênero que eu gosto. Mesmo sabendo que tem tanta porcaria por aí saindo, até as porcarias eu acabo vendo, mas sei reconhecer quando é bom e quando não é. A fotografia é bom, os atores são ótimos, cara. O Josh Brolin tá massa que é como ele interpreta o pai. Julia Garner já disse, estou fã dessa menina, eu acho que ela tem um futuro muito brilhante em Hollywood ainda. O ator do Wong, cara, como esse cara é carismático, velho. Ele é bom, né, velho? Como ele é carismático, velho. Eu me esqueci o nome dele, mas ele é muito carismático. Young, né? Como é o nome? Eu não lembro. O ator que faz o menino, eu acho que é a criança, né? É o mais... menos destaca. Eu não vou dizer que ele é ruim nem nada, não. Mas é o que menos se destaca. O ator que fez o Han Solo lá, que eu também esqueci o nome dele. Ele é um bom ator, só teve um agente ruim naquela época. E o ator que faz o Viciado, eu me esqueci o nome dele, mas eu sei que ele tá em Euforia. Bom ator, ele também. Ele tá em Lobos, num filme da época. Bom, mas não sei. Enfim. E, cara, gostei muito. Apesar de ter esses elementozinhos que eu abordei aqui no podcast, dizendo que achei que destoou um pouco aqui e ali, quando você vai ver ainda no final, ainda é o saldo extremamente positivo. Então, assim... é um filme do gênero que eu gosto tanto, que é diferente, que tem esse jeito de fragmentar a história que é boa. Outro filme que tem história fragmentada, Pulp Fiction. É fragmentado, sim. Não é terror, mas é Pulp Fiction. Cara, eu acho que eu dou 9,5 patolas pra esse filme. Porra! 9,5. Eu adorei esse filme, de verdade, bom, assim. Muito bom. Tô indicando pra todo mundo, velho. Tô fazendo parte do boca a boca desse filme. Muito bom, velho. Caralho. Eu, por tudo que eu já falei aqui, né? Eu gostei demais desse filme. Há muito tempo que eu não assisti um filme de terror, que pelo menos se categoriza assim, que eu tivesse gostado tanto. E eu acho que é justamente por esses elementos. Nosferatu, eu gosto de Nosferatu, mas eu acho que Nosferatu, ele é mais... O que me surpreendeu mais é a técnica dele. São os planos, a fotografia. A história em si, eu acho que a gente pode falar no próximo podcast. Inclusive, eu teria que revê-lo e tal. Mas eu me lembro que eu saí também com a sensação assim que a história ela poderia ter sido uma... Ela poderia ter tido alguns elementos ali que dessem uma renovada. Sim, um frescor, né? Um frescor. Mas é um grandíssimo filme. Mas esse eu acho que, porra, esse me empolgou mais, sabe? É massa. Esse me empolgou mais. Eu até estranhei quando você propôs a pauta, porque de fato eu sei que não é um gênero que tu tem muito... eu não tenho muito prazer, né? prazer em fazer. E tem uma outra coisa também, o Nosferatu é uma história conhecida, a gente já sabe, né? Então, mas assim, um filme realmente que vem com a novidade... Né? Nesse gênero especificamente, esse filme aí, porra, fazia tempo que eu não vi um filme bom assim, cara. Sim. E minha nota
Por incrível que pareça, eu parecia ter gostado até mais do que você Vai ser menos. do filme, mas vou dar 9. Ah, Eu vou dar 9 e eu vou dizer por quê. Porque você chamou atenção aqui... Eu diminuí a tua nota. Diminuiu. Você chamou a atenção da coisa da bruxa, que eu acho que ficou de fato... Não ficou bem explicado aquilo ali. Porque ela aparece no sonho, né, anteriormente. E também porque eu não ia dar 10, naturalmente, que eu acho que é uma... A gente precisa ter um certo padrão, quando né, senão vai sair dando 10 pra todo mundo. Mas eu acho que um 9 é uma nota ok, sabe? Boa. Ele poderia ser um 9,5 também, como Sim. você fez. Mas é isso, velho. 9 patolas aí pra Hora do Mal. Pô, maravilhoso. Porra. Então é isso, né, velho? É isso aí, que Vamos retorno. embora. Retorno, Já grande. estava na hora de retornar. Esse retorno, ó, veja, a gente falou sobre filme de terror, teve explosão, só não teve tiro aqui. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Mas foi um bom retorno, tô muito feliz de Pô, estar de massa, volta véio. também. Presencial, né? Presencial e vai ter muita coisa presencial, viu? Porque a gente vai se reunir para gravar os audiodrama. Agora a gente também vai tentar se reunir com mais frequência para gravar os programas juntos. E também fazendo aquele esquema dos programas também, que às vezes separado, a gente faz com outro convidado, para não deixar de estar produzindo conteúdo, né? Pois é, eu acho que a galera deve ter percebido, pelo menos que tá escutando os episódios desse retorno, eu encabecei muitos deles porque justamente a gente tava nessa vibe de, cara, vamos produzir do jeito que dá. Não é que a gente vai fazer de todo jeito, mas, por exemplo, eu sou um cara que gosta muito de falar videogame e ainda jogo mais do que tu acaba conseguindo jogar, então... Por que eu não posso encabeçar um sozinho ou então trazer um convidado? Então, por que você que tem uma leitura muito mais rápida do que a minha não pode fazer um episódio de livro encabeçado por você? Então, a gente decidiu, de fato, dividir para conquistar, mas jamais vamos deixar de gravar juntos. Jamais. Esse é o Caranguejo Full Power. É isso. E em breve, novidades. Muitas novidades aí pra vocês, viu? Aí, muito legais, tanto de audiodrama quanto episódios especiais. Participante novo aqui, integrante na verdade, né? Integrante novo. Aguardem aí que vai ser anunciado em breve. Façam aquele trabalho de sempre que a gente pede aqui, né? Compartilhem o episódio. Se você gostou do filme, vai ter uma enquete no Spotify perguntando se você gostou ou não da Hora do Mal. E aí você vai responder lá. Se quer comentar no YouTube, pode deixar seu follow e comentar lá no YouTube também. E também, se você não escuta nem Spotify nem YouTube, tem na Apple, tem na Deezer, tem outras plataformas de áudio espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, senhor Ruda Braga. Perfeitamente. Então é isso, pessoal. É isso aí. Foi muito bom estar aqui com vocês novamente. Foi bom Até a estar próxima. com você, brincar com você. Eu não lembro o resto da música. Não, nem eu. Mas você vai levar, que você vai botar na edição. Eu tenho certeza que você vai colocar. Tenho medo do strike agora no YouTube. Falou, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau e fiquem bem. Fiquem bem. Valeu.